Sobre Zó, citada carinhosamente por Rainha Janete. Zó é a Zoilda Loreto da Trindade, intelectual negra também conhecida como a intelectual dos afetos e uma baobá da educação antirracista. Sua luta política por práticas docentes que expressassem a subjetividade e os valores afro-brasileiros no cotidiano da escola provocou diálogos entre os saberes acadêmicos e os saberes produzidos pelo movimento negro. Com o projeto A Cor da Cultura, atuou bravamente para a formação e a implementação da Lei 10.639, de janeiro de 2003. Esta lei estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nos ciclos fundamental e médio e em escolas públicas e particulares. Determinou que o conteúdo programático incluísse história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Assim, reconhecendo de fato e afinal o papel socioeconômico e político do povo negro para a história do país. Entre nós, esteve até 2015 e reconhecemos seu legado. A Zoilda, presente. As nossas rainhas são todas, assim, se a gente pode ter uma comunicação entre elas, é o ativismo. Todas são ativistas, né? Mas de campos variados, né? É ativista dona de casa, sei lá, líder comunitária, é a rainha, mãe de santo, né? Então, e no seu caso, você está aqui, você sabe por que você está aqui? Eu acredito que, assim, é uma rainha apresentando a Zoilda. Essa é uma coisa que eu vejo. A outra, possivelmente, por ser da área de educação, Sim. né? Eu fiquei muito emocionada quando eu vi esse teu grupo que você criou aqui com os 21 dias, quando você cria aquele embrião para trabalhar nas salas de aula. Você continua com esse projeto. Sim, sim, Você sim. está, na verdade, você está atualizando esse projeto, porque os jovens que a gente tem hoje e essa renovação do movimento, né, do ativismo, está acontecendo agora. Né? Eu fico pensando, imaginando a Zoilda nesse momento. Eu acho que seria um processo de cura maravilhoso para ela. Eu também acho. É porque ela não era compreendida naquele tempo. Vocês foram os primeiros que falaram em cuidado, vocês deram uma proposta que houve muita resistência, né, no movimento negro. Sim. E muita resistência na academia também. Eu percebi hoje, nesse encontro que eu estava, que as pessoas ainda são muito engessadas com a possibilidade de, num encontro de cátedra para educação básica, você cantar. Isso parece que não é ciência, sabe? Não é ciência, não é. A ciência é você mostrar as categorias analíticas, sabe? A racionalidade. É como se esse corpo que fala, que sente, que pensa, ele não tivesse vez nesse modelo. Há ainda um estranhamento. E aí me parece que quem está preocupado com essa mudança e com a permanência desses corpos negros na academia, vai ter que mexer nisso, porque as pessoas, de um modo geral, ainda trabalham na perspectiva que a escola básica prepara para a academia. Sabe? Eu acho que a escola básica tem que ser preparatório para a pessoa se ver no mundo, conseguir se sonhar, se ver uma pessoa de sonhos. E essa perspectiva, ela ainda não foi incorporada aos discursos. Você vê isso escrito com a questão da integralidade do ser, todos os caminhos, só que ainda está muito pautada num modelo de um modelo civilizatório que algumas pessoas vão dizer,
que é esse modelo ocidental, sabe? Que acha que assim, a educação para você fazer os links, você traz de berço, você traz de casa. E as referências que as populações negras e indígenas trazem não dialogam necessariamente com esse modelo. Sendo uma ciranda de rainhas, gente, essa ideia é maravilhosa, porque é isso, sabe? Todo mundo é diva, divo. Uma coisa que o Galeano fala, né, das fogueirinhas no mundo, e que a Zó, uma vez, ela foi num evento na Mangueira, que era para falar de divas e divos, numa perspectiva hierárquica. E aí, de repente, ela faz uma dinâmica anunciando, sabe? Enunciando, somos todas divas e divos, acreditem. E às vezes, quando você fala isso para uma pessoa, a pessoa não consegue compreender dessa forma, não consegue sentir dessa forma. Por quê? Porque cria um lugar social para o divo e para a diva. Parece que é uma competição para quem vai ser divo e diva, que possa se afirmar como diva e diva. É a questão das hierarquias, né? Eu me lembro que na escola, gente, é muita coisa assim transgressora, sabe? Que eu tinha que, no 8º ano, trabalhar com a vinda da família real. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso com essas crianças? Aí falei, olha, todas as famílias são reais. Botei a família real nesse jargão e, paralelo às histórias da família real, trabalhava com os meninos e meninas a história das famílias deles e delas. E no final a gente fazia um grande álbum dessas famílias todas. Sabe, as do passado, as do hoje, o que a gente precisa aprender com essas famílias. Gente, eu encontro com eles na rua, eles adoram essas histórias, sabe? Porque é isso de você se potencializar e dialogar com o que você não consegue mudar, né? Então, é isso. Agora, como fazer isso de uma forma construção de bases de apoio, sabe? A gente, em pouco tempo, construiu, e sem recursos, porque os recursos que a gente tinha eram recursos da militância, recursos próprios, não é? De você ter minimamente qualidades que promovessem essas pontes e muita criatividade. E muita confiança. A gente conseguir, a partir da confiança, sabe? Daquelas mães que confiaram na gente as suas dores. E transformar isso em arte. Então, Adriana, quando eu terminei de assistir na madrugada, eu falei, gente, eu fiquei chorando. E aí teve um momento, conversando com a Júlia, que eu falei assim para ela, eu falei assim, nossa, Júlia, a gente tem que ter muita atenção para não ficar vaidosa. E aí ela me disse uma máxima que eu levei para a vida, que ela falou o seguinte, Janete, quem está construindo, quem está mexendo na massa, não tem tempo para vaidade. A vaidade é quando você está com o prédio construído, que você se senta na sala e alguém vem te servir o café. Sabe? Então, eu falei, é isso. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que ter orgulho do que fez. Porque a gente precisa aprender e eu estou falando isso para mim, né, uma mulher de 58 anos, me reconhecer nas minhas ações e nas minhas qualidades. E eu estou vivendo uma fase da vida
em que, por conta da serendipidade, as coisas estão assim se encaixando. Então, esse reconhecimento, esse autorreconhecimento, ele vem articulado com os espaços, sabe, para esse reino. E reconhecendo que eu não estou sozinha. E isso é muito bom, sabe? Você saber que você não está sozinha e que você não está sendo vampirizada no sentido do extrativismo intelectual que eu aprendi com outra amiga, Kelly, que fala do extrativismo intelectual, que é muito comum na universidade, né, na academia. Aquela coisa do estagiário que tem que fazer para o professor vir brilhar, o pesquisador, que é o pesquisador A, mas ele é pesquisador A com N pesquisas, porque tem todo uma base que se torna invisível. E aí você pode vir de, sabe, assim, um grupão, e você não vai perder o seu lugar. Hoje, na live, eu chorei vendo a narrativa de um menino sobre a história dele na academia. Eu fui uma menina de 18 anos que entrei na universidade e fui discriminada no primeiro dia de um curso, desqualificada, e por uma outra mulher que olhou para mim. Eu não era o meu lugar ali, porque eu não era do lado da elite, não era das escolas reconhecidamente de qualidade. Eu era do que as pessoas diziam e afirmavam que, olha, você não tem base, você não é para você estar aqui. Aqui a gente nivela pelo alto. E como que a gente incorpora isso, mesmo quando a gente está em ascensão social? Que aí você acha que o lugar da escola básica, não. Se eu vou fazer um doutorado, não quero dar aula para pequenininho. Quem dá aula para pequenininho é alguém que ganha menos. Quando deveria ser invertido, porque a base está ali com os pequenininhos. Aquelas professoras tinham que ganhar muito mais e terem o prestígio que esses outros todos e essas outras todas têm. Só que nessa estrutura que a gente vive não é assim. E aí é assim, é isso, né? Assim, outro dia eu estava. Porque eu tive muitos estagiários no esse processo de ser da tríade e me afirmar da tríade, e é um processo construído na militância, que foi uma militância articulada à academia, né? Eu entro na militância em 86, e no paralelo, porque eu entro na militância a partir de um curso de extensão da Faculdade de Letras da UFRJ, e paralelo a isso, porque esse curso vai me abrir para ir, por exemplo, para a UERJ, fazer as formações do IPAFRO, aquelas formações que a Elisa produzia lá junto com o grupo da UERJ, aí se perdeu, tinha umas apostilas. Eu saí direto da UFRJ para esses cursos e ficava sabendo onde tinham coisas. Numa dessas, eu fui no Teatro Glaucio Rocha. Eu não me lembro exatamente para que eu fui ao Teatro Glaucio Rocha. Do Glaucio Rocha, eu só trago o encontro com a Zoilda, porque a Zoilda estava lá e levantou para distribuir panfleto anunciando o segundo encontro de negros do Rio de Janeiro. A gente fazia militância assim. Eu me lembro que eu levava meu filho pequenininho, a gente ia para a Bienal do Livro para fazer panfletagem dos encontros de educação que a gente fazia.
a Bienal, para não sei. Onde a gente ia, a gente levava os panfletos e distribuía. E aí o meu encontro com a Zó foi nesse lugar, sabe? Da propaganda, né? Do segundo encontro de negros do Rio de Janeiro. Aí eu fui para o grupo de trabalho de educação, que era o grupo que ela coordenava, e a gente não se largou mais. Em termos de ativismo, eu reconheço a Zó como amiga, porque esse período, 86, eu comecei a escrever diários. E influenciada por uma mulher. Olha que coisa interessante. Ela dizia assim para mim: Nossa, você está vivendo um momento lindo, registra isso, porque daqui a pouco isso vai passar. Que era romântica em mim, aquela, sabe, aquela mulher que tinha o dinheiro do táxi e aí podia viver a vida, ser libélula. Minha apelido era libélula. Aí depois as homens me apelidou de libélula bilolada. Aí me deu um livrinho que outro dia eu tentei achar o livrinho, que era um livrinho pequenininho, A Libélula Bilolada, de uma Bia Hart, sei lá que é o nome dela. E é um desses livrinhos que a gente faz de brincadeirinha, esses pequenininhos, assim, não é um livro infanto-juvenil, não, mas é sabe, esses livros que você faz naquele momento é um livro lúdico, digamos assim. E a gente se admirava, sabe? Era um amor de admiração, amor de construção, né? A ponto que, assim, só de falar da Zoída eu me emociono, porque eu fico pensando o seguinte: como tem dores que a gente não diz, sabe? Então, assim, a gente brigou muito, porque a Zoída era muito implicante. E eu não conseguia entender. Hoje eu acho que com mais de maturidade eu consigo entender os limites, aonde estava a admiração mútua, né? Porque a Zoilda foi criada para ser professora. Ela sonhava ser professora desde criança. E ela vinha de uma família de classe média alta baiana. Sabe? Família o pai dela está naquele livro, A Elite de Cor da Bahia. O pai dela era médico, foi conterrâneo e amigo do Milton Santos. Isso está numa entrevista que a Zoilda, junto com a Kátia Santos, vai fazer com Milton Santos. Isso sai numa revista, se não me falha a memória, da FRJ. E é muito interessante que, assim, teve momentos na minha vida de ascensão social, assim, eu não sou soberana de você mesma, sabe? Entender até as questões que hoje estão muito em moda, que são as questões da solidão. O que significa a tal da solidão da mulher negra? E hoje eu ouso dizer que a solidão da mulher negra tem a ver com o deslocamento do lugar social estabelecido. Tem a ver com se sonhar na movimentação. E aí, dependendo do que você deseja como família, a estrutura não dá conta. Quem vai dar conta de uma mulher que canta num seminário da cátedra? Sabe, alguém que assumiu um apelido libélula. Que dá gargalhada e a pessoa acha que está debochando de você. E aí é isso, sabe? Que no momento em que era muita coisa assim das competições, quando você está em ascensão, ousa estar subindo de mãos dadas com quem estava perto, sem medo de contar os sonhos. É muito bacana, porque assim,
a Zoilda era uma mulher muito generosa, mas, ao mesmo tempo, era uma mulher, por conta dessa formação para ser elite, ela fez Socila. E aí, assim, e vinha de uma família em que as mulheres enfrentavam também a solidão. Sabe? A mãe dela era uma mulher à frente do tempo, da área de enfermagem. A relação, ela não foi uma relação, ela foi criada pelas mulheres. Ela morreu num processo na justiça para o reconhecimento da paternidade. Por quê? Porque é isso, as relações entre nós, e sejam elas hétero ou homo, ou não bi, ou sei lá o quê, ou não binária, são relações complexas, porque são relações atravessadas pelo racismo, pela disputa, pela competição, sabe, enfim, pelas contradições mesmo. Eu conheço poucos casais que você vê ali que o negócio está circulando bacana, é de parceria, sabe? E aí, assim, a mãe dela preferiu não casar. Aí imagina, eu suponho isso, um homem machista, imagina, isso a gente está falando de década de 50, sabe? Início da década de 50, ela é de 57. Então, assim, ao mesmo tempo, existia uma relação. Ela conhecia o pai, depois conheceu os irmãos, porque o pai se casou, enfim. Então, essa mulher sai ela nasce no Rio, porque a mãe vem para cá, fugindo da situação das pressões por um casamento que ela não queria. E aí, depois ela volta para ser criada pelas tias. Nesse universo. Aí depois, quando ela se sente que quer ser dona do próprio destino e não quer estar à margem dessa elite, ela vem para o Rio. Só que, assim, é uma mulher que está nesses dois mundos na encruzilhada. Os desejos ali muito. E esses desejos são os desejos que matam. Aí eu me lembro dela me dizer, eu contei tudo isso, porque ela me disse que esse meu jeito maternal, ela ficava muito preocupada com a proteção que eu dava. Eu fui mãe da minha mãe. A minha mãe, ela, aos 77 anos, ela teve um AVC, ficou cadeirante. E ela era minha dependente econômica. Eu cuidei dela durante 10 anos. E num período em que estava cuidando da mamãe, estava querendo estudar, trabalhando, e um período também, assim, o auge da minha vida, porque estava muito apaixonada e achando que eu ia casar. Então, vivendo uma relação de amor muito intensa. E tudo isso se juntou durante 10 anos. Eu não conseguia perceber qual era meu sonho. O meu sonho era aquele de ter que cuidar. Quando a mamãe morre no mesmo ano que a Zoilda morre, 2015. E quando minha mãe morre em julho de 2015, dia 14 de julho. Então, a minha queda da Bastilha se deu. E nesse dia que mamãe morre, eu estava no plantão, na casa da Zó, porque os últimos 6 meses da Zoilda, ela estava precisando mais de cuidados paliativos e cuidados cotidianos. Então, um grupo que ela confiou,
pôde fazer os plantões. E aí, menina, ela vira, ó, nesse dia, fala assim: nossa, quando meu filho liga dizendo que a mamãe morreu dormindo, e no dia anterior ela tinha tomado um banho de rainha, que era isso, ela tinha cuidadoras, mas eu que tinha que dar o banho. E foi muito legal, que foi um banho de rainha mesmo, sabe? Assim, e da gente conversar, e de uma coisa muito bonita. E quando a Zó fala, nossa, era o que eu temia, que sua mãe morresse, você aqui. Aí eu virei e falei assim, ô Azoilda, olha só, porque tinha uma relação, minha mãe tinha ciúme da Azoilda, tá? Isso. Minha mãe tinha ciúme da Azoilda, os bofes que eu arrumavam tinham ciúme da Zoilda, tinha amigas que tinham ciúme da gente juntas, porque o pessoal não entendia a relação, tinha gente que achava que a gente era caso, enfim, tinha mil coisas, sabe? As pessoas não acreditam em amor entre mulheres, né? O amor entre mulheres tem que ser romântico, tem que ser, sabe? E aí, muito engraçado, porque eu tenho causos dessas relações de ciúme, a ponto de que a gente tinha combinado de viajar, quando a gente completasse 25 anos de amizade, nós íamos fazer uma viagem internacional. E a gente nunca tinha feito uma viagem internacional. Então, a nossa amizade era uma amizade de perceber os limites. Quando ia rolar briga e estresse, antes que rolasse a ruptura, a gente se calava e se afastava. Sabe? Então, ao longo dos quase 30 anos de amizade, a gente pôde viver coisas que a gente não estava juntas. E isso foi muito saudável para o amor prevalecer, porque era um projeto que estava pautado, eu acho que numa irmandade intelectual muito forte, um orgulho da outra pessoa, da trajetória da outra pessoa, uma admiração mútua e o perceber diferenças e respeitar. Sabe? De poder ligar de madrugada chorando, porque não está dando conta. E era vice-versa, de falar das abobrinhas, tipo, ir para os shows e falar sacanagem, sabe? Das indumentárias e tal. Então a gente ria e tinha um código secreto do riso, do deboche, que era muito legal. E imagine isso a serviço de uma luta. Porque eu entrar na militância via educação foi por admiração da Zoilda, porque eu não me sonhei professora. Mas a paixão dela pela educação me encantou. Então, durante muito tempo, eu era a estagiária da Zó, digamos assim. E era engraçado, tinha gente no movimento que falava assim, essa Janete, porque eu era debochada, né? Essa sua filha, eu não bato nela, os machos, porque a gente também... Era isso, a gente estava num ambiente daquela galera do IPCN. Gente, hoje a gente fala macho escroto, mas naquela época a gente não falava, não botava dedo na cara. Até botava, mas botava aquela coisa meio oxúnica, sabe? E aí, assim, então, a minha formação foi para ser, no início, foi para não ser, na verdade, a minha educação foi toda para não ser balconista da Silbene, que era uma loja de departamentos em Campo Grande. Eu nasci em Senador Camará, Zona Oeste. E aos 6 anos eu vou morar em Uaíba, que é um subbairro de Campo Grande, com um pai que abandona a família, mas que depois de 2 anos ele reaparece. E aí a minha mãe vai morar em Uaíba, numa daquelas casas do BNH, sabe? E aí, quando esse pai reaparece, ela acolhe,
ela acaba perdendo a casa. Por quê? Porque o trabalho e tal vai atrasando as prestações, sabe? Ela perde a casa. E aí a gente vai morar de aluguel em Santa Margarida, que é um outro subbairro de Campo Grande. E a casa que eu nasci, em Senador Camará, ela ainda está lá. Aí, assim, eu fui uma menina que aos 14 anos eu tive carteira de trabalho. Estudava, a minha mãe, ela botava, a gente morava em Santa Margarida, na Rua da Feira, e aí a gente começou a botar uma barraca para vender salgadinho e refresco e cocada da feira. O lanche ficava na porta de casa. E no final de semana, na rua que eu morava, tinha um centro pro melhoramento de Santa Margarida. E aí era onde aconteciam os bailes e não sei o que. A gente botava também a barraca para atender o povo que, quando saía do baile. Então eu fui uma adolescente que não fui a baile, não fui de rolê. Fui um adolescente que, assim, de manhã estudava, mas depois tinha que ajudar em casa. E de noite eu estava ali trabalhando. Final de semana, que era coisa, né, durante o dia, enfim. E aí, o que aconteceu? E eu tinha muito medo, porque eu via aquelas coisas ali do baile, do lance, o que os meninos falaram das meninas e blá, 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 blá. E aí eu tinha muito medo de tudo e de todos. Era disso. Ao mesmo tempo, era alguém que já tinha o dinheiro. E aí, o que aconteceu? O meu primeiro baile de carnaval, eu tinha 17 anos. O meu primeiro beijo foi aos 17 anos. Sabe? Num baile de carnaval. E aí era muito engraçado que, assim, e era um clube muito longe da minha casa, porque eu fui estudar, porque eu queria conhecer o mundo, eu fui estudar no Meyer. Eu morava em Campo Grande, estudar no Meia. Com 17 anos, a minha vida mudou. Porque a minha mãe resolveu largar tudo aquilo que a gente tem ali dos doces, não sei o que, porque cansou do meu pai. Cansou das confusões, de briga, de violência doméstica, sabe? E foi morar na barraca de parque. Ela foi trabalhar na cantina do metrô, estava construindo o metrô do Catete. Ela foi trabalhar como cozinheira na cantina, e isso deu para ela que não, vou sair, vou meter meu pé, não precisa de nada disso. E foi muito interessante que, assim, a minha memória da codependência com meu pai era uma memória da minha mãe ir atrás dele no quartel, porque meu pai era militar. Ela pegava os filhos todos, quando ele dava os sumiços dele, levava para o quartel. E aí ela teve a oportunidade de ter a pensão para ela. Ela disse, olha, não quero nada disso, eu vou abrir mão disso porque eu me sustento. Quem precisa da pensão são os meus filhos. E aí ela me ensinou, com o exemplo dela, uma coisa dessa. Essa história de eu assumo sozinha, não rola. Então, daí que vem esse meu negócio de afirmar, durante muito tempo, que o marido de uma mulher é o salário dela. Então, que eu não era mulher que precisasse de homem para me sustentar. Precisava de homem que me respeitasse. E aí, menina, o que aconteceu? Foi com esse processo que, aos 17 anos, minha mãe morando numa barraca de parque, depois ela arruma uma casa em Antares, né? Os 3 filhos caçulas, eu a mais velha, decidem ficar com a minha mãe. Então, eu vou morar em Antares, sabe? E foi, assim, o período da minha vida em que a gente lia muito Bang Bang, aqueles... Tem gente que lia os clássicos, não sei o que. A gente lia os clássicos, mas lia aqueles livros de bolsa de Bang Bang. E aí, quando eu cheguei em Antares e vi coisas de Bang Bang,
sabe? Uma vez eu estudando no Meyer, olha, saía de madrugada. Então, vivi situações de perigo, assim, muito loucas. Então, assim, muito cedo, aos 17, eu fui apresentada para essas... Para como que você aprende a, sabe, assim, enfrentar os medos. E aí isso foi me deixando muito debochada, eu acho, que eu enfrentei os medos numa tática de deboche da alienação, fingindo que não estava vendo, que não estava entendendo. Sabe? Isso foi sempre muito forte em mim. Eu sou uma mulher que sou uma boa dissimulada. E olha que eu não sou de Oxum, mas dizem que Oxum que é assim, né? Meio dissimulada. Mas, assim, foi a vida real que me fez assim entender que estava em perigo, mas para fugir do perigo, fingir que não estava em perigo. E foi a forma que eu enfrentei os machismos que a gente encontrou no movimento negro. Então eu ria da cara daqueles homens, debochava deles, sabe? Achava engraçado. E não era a pessoa do, sabe, assim, porta lá. E eles ficavam putos e eu reclamar com a Zoilda. Até hoje, isso eu sei que causa um certo problema, porque a pessoa faz a crítica rindo, sabe? Aprendi isso, não me diz assim, não foi de propósito, foi uma coisa da experiência, né? É um saber da experiência. E isso fez com que eu entrasse em muitos lugares. A simpática, a gargalhada que é revolucionária, não é? Uma coisa que não. E aí o outro não sabe como dizer não. Então, isso fez com que eu fiz o vestibular, porque eu não queria ser balconista da Silbene, tinha que trabalhar para ajudar minha mãe, sabe? E porque ela trabalhava na cantina da coisa, sustentar aí, da universidade, etc. Então, era muito caro. Né? Assim, eu morava ali, aí depois a gente mudou, porque ela comprou uma casinha da SEAB no Gerdau, e ela. E aí eu pegava o trem, eu pegava carona, porque aí nesse período que eu morei em Santa Margarida, eu frequentei o Teatro de Arena de Campo Grande. E ele era administrado por uma família poderosa, que depois até um deles foi deputado, Herculano Carneiro. Então, os filhos de Herculano Carneiro, os mais velhos, foram meus amigos de adolescência. Né? E aí eu frequentava a casa deles, e até hoje a Lina Paula é minha amiga, de vez em quando ela tem uma admiração, sabe, mútua. A gente não se frequenta, né? Porque assim é isso, tem uma coisa que a vida vai separando. Agora a gente se admira. E muito do que eu conheço e reconheço de arte, eu vivi na experiência que a gente teve de levantar o Teatro de Arena, porque a gente fez um cineclube, sabe? E, por exemplo, a gente lançou em Campo Grande o Homem que Virou Suco, aí José Dumont foi conversar com a gente. Sabe, foi um período assim muito rico. Então eu tive uma adolescência muito rica em termos de participação cultural, sabe? Que eu não entendia muito como política, né? Era uma coisa assim meio que e ao mesmo tempo também muita coisa assim que ele, o irmão da Alina, o Sérgio, passou no mesmo vestibular que eu para o UFRJ. Eu com 18 anos. E aí, nesse processo de viver ali no Cineclube, eu fiz um pré-vestibular, que não era comunitário, mas era muito baratinho, porque eu acho que estava ligada para essa questão cultural. E aí, o que aconteceu? Muitas das vezes pintava carona. E a vergonha de dizer que morava na favela? Então, muitas das vezes eu peguei carona com o pai dela, ele me deixou muito longe para voltar para casa a pé. Hoje isso é mais fluido,
sabe? Assim mesmo, alguns anos atrás, dando aula no Newton Braga, um garoto que morava na Maré não dizia que morava na Maré. No último ano dele, num depoimento que ele falou que morava na Maré. Para ver como essas escolas ditas de elite que vai te levar para a universidade, você cria um discurso de que o bom aluno não é o favelado. Sabe? E isso ainda é recorrente a nível do discurso. Hoje que a gente tem uma galera favelada que bota dedo na cara e assume seu lugar de potência. Isso é muito mais forte. O meu não era, não foi. Até porque também, assim, eu não me via como favelada. Eu estava na favela. Foi uma coisa, sabe? Eu era uma menina que depois, quando eu chego no fundão, porque eu fiz vestibular para matemática, né? E chego no fundão porque eu não queria ser balconista da Silbene. Silbene era o lugar onde a gente, com o dinheirinho que a gente ganhava lá das cocadinhas, do sonho de... Sonho, né? Era bolinho de banana. Hoje o pessoal chama de bolinho de chuva, né? A mamãe botava um recheio de... Gente, olha, só de lembrar da água na boca. E pastel. E aí sobrava dinheiro, porque é isso, né? A minha mãe fazia o seguinte: trabalhou, você tinha o seu dinheirinho. Então eu me lembro que, por exemplo, a primeira vez que eu fui ao ginecologista, eu fui sozinha. Primeira vez que eu fui ao dentista, eu fui sozinha. Então eu fui descobrindo assim como é que você se cuida. Esse cuidado mais que é natural para as classes médias. Sabe, esse cuidado com a saúde, com o corpo, né? O cuidado das famílias mais pobres é o cuidado do vai comer. Não é isso? Tem um teto. Né? E aí, o que acontece nessa minha construção? A Silbene era o lugar que a gente ia comer pastel com caldo de cana. E era um barato, porque era a loja maior que tinha no centro de Campo Grande e tal, onde terminavam as reuniões lá do teatro, do Teatro de Arena, Elza Osborne, eu até lembro. E aí, o que aconteceu? Quando eu passo para o fundão, primeiro que assim, eu vou fazer matemática porque um professor disse que a gente não ia passar, que as meninas tinham que, se quisesse fazer prova para letras. Então, a área de tecnologia não era para as mulheres. E eu gostava de ser desafiada, sabe? Então, eu fui. Então, assim, na verdade, eu fui porque eu fui provocada, não porque era um sonho. E era muito interessante, porque eu estou falando de uma época em que no Colégio Visconde Cairu, onde eu estudei, eu fui do coral. Eu fui aluna, por exemplo, da Mercedes, que era irmã do Oscar Niemeyer. Né? E assim, o coral, ser do coral, me levou para a Sala Cília Meirelles, me levou para espaço, teatro municipal, me levou para lugares que, assim, em termos culturais, eram muito maiores do que estavam circunscritos. E aí eu olhava a vida das meninas do bairro onde eu estava, aquela vida eu não queria para mim. E você se apaixona, se casa, onde está o teu desejo. Se o meu desejo não era aquele das pessoas com as quais convivia, eu fui uma adolescente que não namorei. Mas, ao mesmo tempo, fui muito assediada, porque era isso, né? Era o modelo da mulata, mulata exportação. Eu me lembro que, assim, eu me escondia atrás da gordura, né? Era do tipo violoncelo, que os meninos me chamavam, né? Tinha uma mulher preta que chamava, eles falavam que era o violino e eu era o violoncelo, para ver o nível, né? E aí, o que aconteceu?
O violoncelo também, assim, enfrentou muitas coisas, aquela coisa que as jovens tinham. Eu andava no trem, quando eu ia para o Fundão, que eu pegava um trem até a Central, ou quando eu ia para o Meia, né? Pegava o trem, eu andava com uma agulha, né? Porque era a forma de você discretamente, sabe? E aí eu me lembro de cena, para pensar essa questão da sexualidade, o que você faz com ela? Eu me lembro de uma cena que eu tinha uma apresentação do coral, e aí eu peguei um trem e estava muito lento o trem. Quando eu desci do trem, eu viro falar assim pro maquinista: pô, mas tu é mole, hein? Aí o cara ficou puto comigo. E aí disse assim: alisa que eu fico duro! E foi gritando, e eu querendo passar, e o cara devagarzinho, e gritando. E aí você imagina isso para uma menina que estava num outro rolê, sabe? Eu ficava assim, ó, ai, meu Deus, o que eu fiz? Ele gritava, com anos, depois eu contando, porque eu demorei anos para contar isso para alguém. Aí alguém falava assim, falou, ué, por que você não respondeu para ele? Ah, não dá porque é broxa, ser desaforado. Então eu não fui uma adolescente do tipo desaforada, sabe? Do tipo, hoje que as meninas botam papo quebrar, não levam desaforo. Eu fui aquela recatada aí do lar, sabe? Só que não, mas era uma outra rolê. E aí, uma outra coisa também que aconteceu comigo, que essa coisa das distâncias, aí ela assim, imagina, era corpaço, sabe? Bundão, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu ia sozinha para os rolês. Eu não estou falando que eu fui para um baile de carnaval sozinha. Aos 17, eu ia para a praia. Eu saía de Campo Grande, ia para a praia no recreio, porque tinha um ônibus direto. Numa dessa história, conheço um negão no ponto do ônibus. E aí já estava naquela, sabe, muito hormônio. Chegando lá, menina, fui para a praia com o sujeito. Eu gosto de contar isso, porque isso fala do momento que eu estou vivendo hoje. E aí, tá bom, o cara chega, fica, pô, essa mulher me deu mole, vai lá, o cara cheio de. Né? Menina, e eu chego assim, não, meu amigo, não, quando começa a dar o calor, que o cara tá no meio da praia, lá dentro, eu falo assim, não, cara, peraí, não é nada disso, deixa eu voltar, não é não, sabe essa coisa? E aí que eu volto, aí o cara vira e fala assim, tá bom, vai na frente que eu tenho que nadar para tirar essa cenoura do meu calção. Hoje eu mandaria ele pra puta que pariu, sabe assim? Quer dizer, coitado da puta, não tem nada a ver com vocês, não tem nada disso, mas enfim. Eu fiquei com uma vergonha, eu passei anos me sentindo, gente, o que foi que eu fiz? Então, era a forma como eu lidava com a minha sexualidade. E é muito interessante porque, assim, na quarentena, eu ousei, comecei a escrever contos eróticos. Tá? E até um vai ser publicado. Então, é disso que se trata, sabe? E aí eu acho hoje que a gente fala muito pouco sobre a nossa sexualidade, sobre como a gente vive o desejo, os nossos tabus, os nossos medos. Nós, mulheres negras, precisamos falar de prazer, sabe? De vida, de sentidos, porque a gente acaba fazendo muito sexo ou não, mas falando muito pouco de sexo de qualidade, de respeito, de carinho, sabe? Falando dos homens, aonde que está a relação abusiva, onde que não está. Isso para tudo, porque a gente naturalizou viver relações abusivas. Né? Eu não tive consciência quando aconteceu essa relação abusiva, que era uma relação abusiva. E ao longo da minha vida, a minha vida afetiva sexual, ela é uma vida de brigar para não ser abusada. E muito mais no instinto, sabe, de perceber o abuso e brigar sem saber direito, do que no nível da consciência. E aí a gente vai para a questão de como eu entro na educação, né? Já que a minha formação inicial é em matemática, só que é uma matemática que eu não escolhi,
que serviu um pouco para eu entrar no mercado de trabalho, mas não me vi matemática, eu queria aprender matemática. Só que como aos 19 eu vou para o mercado de trabalho, eu estou falando de um tempo que a universidade é extremamente elitista. Não tinha o curso de matemática à noite, para jovem trabalhadora. E aí, nesse sentido, eu fui virando estudante aranha, uma perna em cada período. E sem, como hoje, você tem as políticas públicas, né? Você tem espaço para as bolsas. A gente está falando de um tempo que eu não seria candidata natural a uma bolsa, porque eu não estava no meu lugar. Imagina, uma jovem negra que estudou em escola pública, fazendo matemática num ano que foi um vestibular muito concorrido, porque foi o ano em que a informática entrou como opção. Então, muita gente que tinha essa noção do que era a informática estava ali. Era uma competição desenfreada. Não tem nada disso. 86 foi esse ano, né, de ser apresentada ao movimento negro, e embora em 81 eu acho que o livro do Joel Rufino, acho que é de 80, 81, aquele livro eu acho que era O que é Racismo, da coleção Primeiros Passos. Eu tinha lido esse livro, né, queria, e aí assim, era isso, eu me via, não queria ser a mulher negra que era desenhada por aquele contexto, que era a mulher negra objeto, a mulata exportação. Era um período que a ascensão social passava por aí. Então eu neguei o meu corpo. Sabe? Então, toda vez que tinha alguma coisa, né, do abu, eu escondi. Então, foi um período que eu engordei muito. Então, assim, aí o que, que acontece? Eu vou para a universidade, consigo passar num concurso, vou para o mercado de trabalho, e aí vivo duas realidades, porque eu morava no alojamento. Vivo a realidade do alojamento, que é um boom também de descoberta de gente do Brasil todo, sabe? De possibilidades. Eu me lembro que no Fundão teve um congresso de medicina que montaram um circo e forró e descobria, e as festas do alojamento. Gente, aquilo me deixou louca. Eu vivi isso, eu vivi o momento do Direta Já, da construção do PT, né? E aí tinha uma coisa muito engraçada que muito estudante falava e lia Marx, não sei o quê, blá, 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 e o Lupen operariado e blá, 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 blá. E da janela do alojamento, eu vi os pescadores. E aí falava assim, um amigo muito próximo, Marcelo, que era de física, eu falava, Marcela lá, tem que conversar lá, olha lá os trabalhadores. Aí ele virava assim, aí isso é o Lupen proletariado. Aí eu virei e falei, gente, eu não vou entrar em PT porra nenhuma, um monte de gente elitista. Ah, não quero. Isso me afastou, sabe, do movimento estudantil, me afastou do movimento, dos movimentos de esquerda. Por quê? Porque eu era uma jovem que vinha do subúrbio, não é isso? Trabalhadora, estava tentando me achar no mundo, e esses caras diziam que eu fazia parte do Lupen operariado. Não me identifiquei, não curti. Criei resistência. E assim, e fui o tempo todo, eu me apaixono pelo que eu ouço. E isso é para tudo, inclusive para as causas sociais. Se me emociona, eu vou. É isso. Né? E aí, o que, que aconteceu? Eu me emocionei com um curso de formação. A cultura negra como possibilidade, como introdução ao entendimento da cultura brasileira, um curso ofertado pelo CA de Letras. Isso foi em 86. E aí, nesse curso, eu conheci esse povo todo que hoje está na moda.
né? Beatriz, Elélia, sabe? Assim, e aí dali eu fui para a UERJ, para o curso do IPAfro, e dali eu conheci a Zó. E foi esse movimento de 86, movimento negro e etc. e tal, que me fez me apaixonar por educação. Foi a partir da vivência em escola, no ativismo, que eu fui, em 88, fazer vestibular para História. Então, foi essa aproximação. E aí, o que acontece? Eu estive no encontro de Moquetá das mulheres negras, o encontro estadual, mas também era um momento em que o movimento de mulheres negras tinha uma coisa muito de acirramento com esses homens pretos e de um lugar só nosso. A minha bandeira era de brigar com esses homens, de disputar com eles narrativas, sabe? De tentar ser aliada. E aí, como é que eu vou para um movimento que é só nós? Aquilo me assustou. Me assustou e me afastou. A Lélia me dava medo. Porque ela falava que eu ia no Afroasiáticos. Essa mulher entrava lá, ia direto para a sala do Carlos Jazenbalg, e aí eu estava lá, e a Zoilda, a gente estava lá conversando com a Ralé. Essa mulher. Aí a Beatriz chegava, era outro comportamento. Chegava, ia lá, conversava com a gente saía dali a beber com Beatriz. Eu já tinha o dinheiro do táxi, sabe? E em 88 eu era uma mulher independente economicamente, universitária, né? Ia onde eu queria, mas não tinha nenhuma experiência afetiva sexual. E aí eu virava e falava assim, gente, eu não quero morrer virgem, 25 anos. Aí eu falei, não, eu tenho que escolher, então, qual é o sujeito que eu quero. E eu achei que eu pudesse escolher. Menina, olha, foi os anos que eu fui a mais louca da vida, sabe? A libélula. Porque eu vivi intensamente, durante 2 meses, sabe, experimentar tudo, a ponto que depois eu me senti vazia, sabe? Porque era isso, era. E aí eu tive que parar. Aí eu parei para refletir, né? Fiquei assim sossegada. Foi nesse de 26 até 28, 30 anos, não, 28, foi o período que eu engravidei, não eram os sujeitos que eu rompi. Com 20 já tinha. Aí era mãe. Também isso, porque o André estava lá comigo. Desde os 20, aquela coisa do vai e volta, vai e volta. E eu e a Zoilda, a gente não era. A gente vai virar amiga, assim, do tipo de trocar intimidades, foi na luta, de frequentar a casa, e aí por conta das histórias do grupo de trabalho de educação, a gente vai se complementando, porque eu também era aquela do movimento do pegar na massa, não era como aqueles homens, e esse, né, abusivo, que era de mandar fazer e depois dizer que, olha, deixa comigo, eu posso, sabe, aparecer às custas do... Faziam isso com a Zoilda também, porque como ela morava perto do IPCM, tudo era na casa da Zó, sabe? O pessoal queria descansar, porque o povo que morava mais longe. E aí ela abria a casa, enfim. E eu era aquela pessoa que estava ali construindo junto. Isso foi criando relação de cumplicidade, de trocar, sabe, de até poder falar das nossas loucuras. E não foram poucas, sabe? E aí eu acho que é isso, né? De essa aproximação e de eu ir me apaixonando. Quando eu entro em 88 na UF, eu sou apresentada para o DCE, eu escrevo um texto para o DCE para falar de racismo, e é uma época que eu acredito que éramos todos mestiços,
não curtia essa ideia de negros versus brancos. Eu ficava naquela, pô, quem é que esses caras querem que eu odeie? Meu pai ou minha mãe? Porque a minha mãe é uma negra de pele clara, bem afro-indígena baiana, sul da Bahia. Meu pai de Campos, retinto. Então eu ficava assim, eu via minha mãe branca, sabe? Hoje eu sei que não era mulher negra. Agora, e aí eu ficava naquela, assim, gente, o que, que esses caras querem que eu odeie? Aí eu fui fazer história porque eu queria entender a questão racial no Brasil. E era uma época que, influenciada por esse grupo de militantes, eu dizia que eu cuspia na academia. Porque havia uma, né, não era uma relação tranquila. Agora, ao mesmo tempo, a Zoilda estava na academia, a Zoilda estava no mestrado, ou estava entrando no mestrado. E aí ela vai me influenciar também nesse sentido de que, olha, é possível você, sabe, estudar, ser acadêmica. Então, a influência dela, assim, não foi fácil para mim, porque, assim, eu levei 7 anos para abandonar a matemática, depois eu levei 7 anos para concluir história. Eu entro em 88, mas eu graduo em 95. Tá? Só que, assim, quando eu graduo em 95, eu emendo. Aí eu faço pós em políticas públicas e informática educativa. Quero dar aula de história, não consigo, vou dar aula de informática educativa. Passo nos concursos de 98 para o Estado e para a Rede FATEC. Só sou chamada em 2000. Porque é isso, a minha formação não foi formação acadêmica no sentido de dedicação. Foi formação trabalhando na militância, sabe? E nas horas que davam, fazia o curso. Então, abandonava. Era, de fato, uma libélula, sabe? Era atravessada pelo desejo, pelo não foco, né? Hoje eu acho que isso me deu a dimensão de poder circular em todos os espaços, sem hierarquizar. E aí eu não fui capturada, sabe, por nenhum desses espaços. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer porque eu quero me tornar uma professora melhor. Mas também com essa metodologia, a metodologia do dever. Tudo bem, o curso da UF eu fiz dentro do prazo do mestrado. Acho que eu pedi uma prorrogação de 6 meses, sei lá. E assim, porque era um compromisso social fazer. Então, hoje, assim, com o acúmulo que a gente foi tendo das coisas que a gente fazia em educação e tem muita coisa guardada, eu hoje tenho um compromisso de escrever essa história, porque foi uma história de construção da tríade. Hoje, isso que está em disputa. Muita gente aí querendo se colocar como intelectual da tríade, academia, escola básica, ativismo. E aí, hoje, eu reivindico o lugar de, junto com a Zó, ter construído isso. E tenho provas, né? Assim, tenho material para construir essa narrativa, para contextualizar essa construção, sabe? Isso a nível de Rio de Janeiro, porque, né, posso fazer na pesquisa outros espaços como isso estava se dando. Então, assim, e ser desse jeito, alguém que não passou por esse cânone acadêmico, no sentido de ter sido escolhido por alguém para seguir a carreira e ter o investimento, muita gente fica desconfiada.
dizendo, pô, como é que ela consegue chegar nesses lugares e tal, babá. Eu falei, ué, sendo eu, sabe, assim, mas paguei muito um preço. Bom, primeiro que, assim, pensar sobre a tríade, nominar, é algo que eu tenho feito há pouco tempo e assumido esse lugar. E isso é depois do grupo de trabalho, o grupo Intelectuais Negras da UFRJ. Quando o grupo, eu, a Zoilda e outras mulheres negras, a ideia da Giovana Xavier. Ela chama outras mulheres, a Zoilda incentiva a Giovana a fazer isso, tá? E a gente vai para essa reunião, a gente fez várias reuniões, porque era novo, era maravilhoso, era a possibilidade de você ter excelência de mulheres negras pautando na academia uma outra perspectiva de construção de conhecimento. Essa ideia maravilhosa, ela não dá certo, porque é isso, as disputas de nós mulheres negras, ela vai aparecendo, os projetos diferenciados vão aparecendo. Eu ainda continuo um tempo no grupo Intelectuais Negras, estou junto com Giovana na construção do Cadê Nossas Autoras Negras, que vai gerar aquele dedo na cara da Flip, que aí a Giovana genialmente escreve aquele texto que viraliza, e aí o fato dela estar na academia significa a visibilidade dela. Né? Eu saio do grupo quando o grupo deixa de ser um coletivo da tríade e passa a ser um grupo de pesquisa da UFRJ. Aí e isso coincide com a história da Flip. Né? Agora, o que é ter feito parte do grupo Intelectuais Negras me trouxe? Instrumento para me nominar. E de olhar para trás no que a gente construiu e perceber essa construção da tríade. Porque ao ter um grupo querendo se afirmar como tríade, eu me percebi sendo da tríade. Eu estava ali, sabe, com as mulheres da onda, discutindo no mesmo nível. A gente foi para um congresso na Bahia, e aí fui com a Fabiana Lima até, que me convidou para esse trabalho de hoje na cátedra da USP. Fizemos uma oficina num congresso internacional desfazendo gênero, que foi um escândalo, a oficina dentro do congresso. E aí ali começaram as rupturas também entre o grupo Intelectuais Negras. Isso foi em 2015. Ele ainda estava se constituindo, sabe, ali nas bases. A Zoilda, antes de falecer, já estava mais frágilzinha, já tinha percebido as contradições e meio que estava se olhando já de forma crítica, mesmo reconhecendo que era importante ter esse grupo, mas impossível ter. Então, o que acontece? Essa construção da tríade, eu tenho que escrever sobre ela, que é esse lugar de interseção. A Glória Zaldúa vai escrever um texto falando do não lugar dela, como chicana, não é norte-americana, está ali na fronteira. E assim, e aí eu me percebi isso. Eu não era acadêmica o suficiente, não era professora da educação básica o suficiente e não era militante o suficiente. Eu era as três coisas, sem hierarquias, entrando nos três espaços, na escola fazendo um trabalho transgressor.
que eu aprendi nos encontros estaduais, encontros que a gente fez de questão racial e educação antes da lei. Desde 86 a gente faz coisas pensando o currículo, pensando os limites. Tem coisa publicada sobre? Sim, eu e a Zoilda em 88, 89, a Zoilda entra no caderno de educação do jornal Maioria Falante. A Zoilda, na educação, tinha um espaço mais sólido. Ela era professora dos anos iniciais, eu ainda era estudante, muitas das vezes substituía a Zó para ela ir para o mestrado. Então, a gente tinha também essas parcerias dela não deixar as crianças sozinhas, agora ela não deixar de ir nos lugares que ela achava que tinha que ir. Então, eu fui ali meio que a estagiária, tapa-buraco, sei lá, que nome se dê, sabe, de inventar. E isso foi me aproximando da escola em todos os níveis, porque eu fui, a Zoilda deu aula na Estácio, eu substituí a Zoilda na Estácio. Então, isso foi me dando uma expertise de fazer um trabalho de seguidora, mas ao mesmo tempo ter que inventar, porque às vezes tinha também momentos que era uma coisa assim: olha, eu não posso, vai lá. E aí você tem que dar seu jeito. Com isso, eu fui desenvolvendo uma capacidade de improviso que eu admiro em mim. Hoje isso me cansa um pouco, porque eu preciso hoje mais do pé no chão. Maturidade, né? Não dá para você ficar, senão você se perde. E às vezes hoje você controla o tempo e tal, precisa ser mais, mais organizada no sentido do tempo, né? E aí, assim, é isso, assim, eu me vejo uma intelectual da tríade a partir do experimento, que hoje eu preciso refletir e construir essa perspectiva, antes que venha alguém e faça. E o que eu tenho feito, e aí isso é consciente, há uns 2 anos, afirmado esse lugar. E, de novo, a serendipidade que eu aprendi no livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é você estar na hora certa, no lugar certo, as coisas irem se encaixando. Eu tenho sido reconhecida como uma pessoa desse lugar. E como uma pessoa com autoridade intelectual, moral, amorosa, afetiva, espiritual, para falar, por exemplo, da intelectualidade dos valores civilizatórios afro-brasileiros. A Zó sistematiza, agora a Zó viveu isso na relação com as mulheres. E sem passar pelo movimento organizado de mulheres. Isso, durante muito tempo, causou uma certa desconfiança. Hoje eu transito bem. Sabe? Então, hoje, por exemplo, aí eu me aproximo hoje, e aí hoje não, mas após o grupo Intelectuais Negras, do pensamento intelectual de mulheres negras. E vejo o quão revolucionário é isso. E me vendo como uma. Então, o processo que eu vivo hoje é esse, assim, me vejo uma intelectual negra da tríade, estimulo que jovens sejam intelectuais da tríade, e hoje, assim, ancorada nessas mulheres de Conceição, por exemplo, com conceito de escrevivência, o de oralitura da Leda Martins, que tem um texto incrível. É isso, essa intelectual da encruzilhada que vai construindo saberes
emancipatórios. E aí, a partir da escola básica, mas levando para essa escola saberes acadêmicos e saberes da militância, sem hierarquizar. Então, a minha sala de aula é uma loucura. Os meninos que fazem estágio comigo ficam loucos, apaixonados, porque é imprevisível. Tipo, eles balançam com aquela coisinha da caixinha. Dá certo por quê? Porque tem afeto, tem verdade. Às vezes não dá, mas até o não dar certo eu falo. Brincando, e os meninos ficam loucos. Porque e muitos deles, com o tempo, vão compreender isso mais à frente. Aí, de vez em quando, eu encontro com alguns na rua. Nossa, eu até hoje lembro de Quiricu e a Feiticeira, que você me apresentou. Sabe? Para pensar que todo mundo tem um espinho e você tem que tirar o espinho para poder se libertar. E com isso discuto um monte de coisa com os meninos de 8º ano. Até com os do ensino médio, não, nunca apresentei. Mas para EJA, vixe, ficavam loucos, porque você, com o tempo, a escola tira de você o lugar da ludicidade. E aí você vai se reinventando, sabe? Eu hoje me vejo isso, essa mulher que foi aprendendo a se reinventar. E hoje quer se assentar, pegar esses fios todos e sentar no trono e reinar soberana, tendo Vamos, súditos. É isso. vamos contar aqui um pouquinho daquela música para encerrar, para você ir para o seu compromisso. A gente E também. qual delas que você gosta? A Fala. ciranda, Ah, vamos, né? companheira, Companheira, me ajude, que eu não posso posso andar dar só. só. Eu Eu só sozinha ando bem, mas com você ando ando melhor. melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.